De família holandesa, ela foi alfabetizada no idioma dos pais. Educada em escola alemã, passou uma década na França, mas voltou ao Brasil, à sua casa. Foi aluna da primeira turma do curso de Biblioteconomia da então Escola de Comunicações Culturais da USP, hoje Escola de Comunicações e Artes. Nossa entrevistada no Trajetória de hoje é Joana Smith, professora do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA, na Universidade de São Paulo. Professora Joana, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da TV USP. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando da sua infância. A senhora é de uma família holandesa que veio ao Brasil logo após a Segunda Guerra, né? Exato. Como é que era a situação naquele momento na sua família e por que escolheram vir ao Brasil? Bom, não escolheram, se enganaram, mas... O que aconteceu exatamente? Não, depois da guerra na Europa também não tinha o que fazer, né? Estava tudo acabado. E meus pais tinham acabado de casar e meu pai queria um espaço, né, para se desenvolver. E ele achou que no Brasil falavam espanhol, porque tinha estudado espanhol. Aí veio um pedido, publicaram na Holanda um anúncio procurando um contador, meu pai era contador, para uma empresa em São Paulo. Como ele achou que a gente falava espanhol aqui e ele ter estudado espanhol, ele disse, é tudo que eu quero. Casaram rapidinho e vieram para cá, né? Aí que descobriu que a empresa não era muito séria e que não se falava espanhol. Mas Então, enfim, aí estavam aqui, né? Um começo difícil, né? Foi difícil, pelo que eles contaram, foi difícil. E aí como é que eles fizeram para ganhar o pão? Eles mudaram de Não, aí ramo? meu pai ficou um tempão nessa empresa, brigando, mas ficou lá. E no início, pelo que contaram, realmente foi bastante difícil. Havia Mas, preconceito contra esses imigrantes que chegavam? Não, nem um pouco. Foi difícil assim, economicamente, porque ele ganhava muito menos do que ele achava que ia ganhar. Na cabeça dele, minha mãe não poderia trabalhar, então também não ajudou o lado financeiro. Mas preconceito, nunca ninguém relatou preconceito. A senhora nasceu em 1948, então foi nesse período, né? Foi, logo depois. E como é que foi então a sua infância na São Paulo do final da década de 40, começo da década de 50? Do pouco que eu lembro, porque já faz tempo, mas é muito diferente da infância de hoje, né? Coisa tranquila, brincava na rua. Que bairro vocês viviam? Eu nasci no Sumaré, aí moramos um tempinho no Brooklyn e rapidamente meu pai conseguiu construir uma casa, mas na Zona Norte, perto do Mandaki, né? No Alto de Santana. E a senhora teve irmãos? Eu tive um irmão que nasceu 2 anos e meio depois e a gente brincava na rua, quer dizer, no terreno do lado, a gente fazia cabaninhas, infância legal. Agora, o seu pai teve uma empresa de comércio de peles, né? Ele exportava, na empresa para a qual ele tinha vindo, já se fazia importação e exportação, nem sei bem do que. Mas aí ele abriu, quando ele comprou a briga lá com o antigo, aquele que eu tinha chamado para o Brasil, ele comprou a briga e abriu uma empresa dele. Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Casper Libero, de exportação de peles, que na época se exportava muito, né? Peles brasileiras, de animais brasileiros? De animais, onça, tigre, jaguatirica. Ia para a Europa esse material? Isso grosso era exportado para a Europa. Na Inglaterra tinha uma bolsa anual de peles, já não deve mais existir, suponho eu, né? Politicamente hoje não se faz mais hoje isso. é proibido. Né? Mas tinha uma bolsa anual de peles. E aí ele ia para lá. Ele ia para Londres e fazia, então participava do pregão da bolsa. Comercializava tudo isso, aprendeu a falar Yiddish, que a maioria era de origem judaica, e comercializava as peles. Aí ele voltava para cá, tratava lá com todos os caçadores, mais peles. Depois ele ele tinha um sócio também, que era do Piauí. E a empresa foi muito bem até o momento que proibiram a exportação de peles e a caça desses animais. Aí foi o começo do fim. Claro, né? Claro, porque aí começou-se a falar em proteger os animais, principalmente os grandes felinos que foram o alvo principal. Estavam muito corretos. Para a nossa família foi um problema, mas estava muito correto. Né? Bom, nesse período a senhora estava A senhora foi alfabetizada em holandês. Havia uma escola, então, de língua holandesa aqui? Não, foi em casa. Ah, seus familiares? Minha mãe era professora. Ah, entendi. Né? E ela não permitia que a gente falasse português em casa. Por quê? Aí sim tinha preconceito.
Então, né? dentro da sua família havia Tinha um que falar em preconceito. holandês, quer dizer, como minha mãe falava em português, mas era para desafiar mesmo, né? Mas vocês tinham liberdade de ter amigos, assim, Ah, na sim, escola? isso sim, mas também a gente ia para a escola alemã, então os amigos eram alemães, né? Então, Quer a senhora dizer, estava numa escola de língua alemã, mas aprendia, falava-se o holandês dentro de casa e português com os amigos, então. e português na escola, mas os amiguinhos eram alemães, quer dizer. O problema com o Brasil era maior do que o problema com a Alemanha, quando eles tinham acabado de ter uma guerra e a Alemanha tinha, por exemplo, destruído tudo, toda a casa da minha mãe. Ela tinha perdido tudo, de um dia E para o ainda outro. assim o seu pai não teve problemas em optar por uma Não, escola ainda alemã. acharam que era melhor. E qual era a origem desse preconceito contra a cultura brasileira? Eu acho que eles nunca entenderam, eu não sei, isso é Era um difícil bloqueio saber, né? cultural, né? Tinha alguma coisa, talvez por conta até do engano inicial, achando que se falava espanhol, mas que também não explica tudo. Eu não sei. A sua mãe chegou a lecionar aqui? Chegou numa escola holandesa, em holandês. Então numa escola holandesa. Aí sim havia... Aí existia, bem mais tarde passou a existir, e ela trabalhou uns 10 anos como professora na escola holandesa. Na infância, a senhora ficava em casa ajudando a família? Chegou a trabalhar? Como é que foi? Não. Seu pai não permitiria que uma menina... Não, É ele muito também não conservador, precisava, né? né? Um que ele não permitiria, e por outro lado também ele ganhava o suficiente, quer dizer, tive uma infância muito tranquila, ia para a escola, voltava e brincava, né? Bom, a senhora teve desde cedo uma iniciação à leitura, né? Gostava muito de ler Sim, desde isso sempre casa, talvez gostei. pela formação da sua mãe como professora. Como é que foi esse contato com os livros, esse encantamento pelo universo da leitura? Não, eu sempre gostei. Agora, com certeza o exemplo dentro de casa deve ter sido muito importante. Eu não tenho muita consciência disso, mas não é possível que não tenha sido, né? Mas eu lembro que a gente tinha amigos que moravam praticamente na frente da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, lá no centro. De São Paulo. E uma vez, talvez para me ocupar, eu não lembro, mas me levaram para passear na biblioteca. Eu achei aquilo tão lindo que depois eu comecei a brincar de pôr ordem livre. Em tudo quanto é canto eu punha ordem livre. Eu Os achava livros lindo. dentro de casa tinha... Ah, sim, era a primeira coisa. Nas férias era pôr ordem nos livros, que eu achava isso a maior diversão. Né? Quer dizer, no fundo eu já estava meio que me direcionando, obviamente sem ter consciência disso, mas... E a ordem alfabética, sabe? Ela cria cada justaposição espetacular. Isso Em me vez de divertia. brincar de casinha, a senhora brincava de arrumar os livros na Não, eu também biblioteca. brinquei muito de casinha e fiz muita roupa para boneca, aprendi a costurar direitinho, né? Mas eu gostava de pôr ordem nos livrinhos. Mas botava ordem ou tinha o contato com eles também? Lia? Não, tinha... eu lia muito, lia tudo que aparecesse na frente. Isso minha mãe conta, que ela também sempre leu tudo que aparecesse. Inclusive livros em português, a senhora tinha contato sim, com a literatura sim, brasileira na época? Pouco, né? Mas tinha. Não, de todo jeito eu lia o que aparecesse pela frente, isso sem seleção. Bom, a senhora, além da paixão pelos livros, de organizar, né, também gostava de bioquímica, né, que é uma coisa interessante para uma jovem daquela época, né? Ah, mas era o momento do DNA. Estavam descobrindo o DNA, então estava na crista da onda aquilo. Era um assunto que estava todo dia sendo discutido. Nos jornais, Nos jornais, rádio. tinha um professor de... Os professores influenciam muito, né? Eu tinha um professor de química, era de química, que falava muito no estudo. Ele devia estar fazendo mestrado, alguma coisa na USP, nem lembro. Mas ele falava, Mas achava isso em que espetacular período? No o estudo. colégio? A senhora estava No colégio, no colégio. Conclusão, cheguei a pensar em fazer bioquímica sim, porque eu adorava química orgânica também. E por que não escolheu? Escolheu... Na última hora, o professor de português, que depois foi professor aqui da USP também, o Dino Preti, falou que estavam criando uma escola que tinha a minha cara. O Dino Preti, que é um linguista Sim, que era de professor grande de português relevância, nosso, foi professor. É interessante isso, né? Porque nas escolas públicas havia um trânsito muito grande entre professores da universidade com... só que eu estava numa escola particular, né? nesse momento era uma escola particular. Sempre foi. A escola que da... era essa escola o Porto Seguro. E o Dino Preti dava aula de quê numa escola? De português. De português. Ele devia ficar barbarizado com o pouco que a gente sabia de língua portuguesa, né? Foi a única vez que eu fiquei de recuperação foi aqui no primeiro ano em língua portuguesa. Que realmente não era o forte da escola alemã. Mas ele dava aula lá e de literatura brasileira. E foi um ótimo professor. E ele que chegou para mim e disse, tem uma escola que estão criando que tem a tua cara.
Que seria Seria a ECA. a escola de comunicações culturais. Aí eu pensei um pouco, disse, bom, não sei nem se eu pensei muito, mas de um dia para o outro eu disse, isso que eu vou fazer. Em 1966, então, que foi quando a escola foi criada. Foi. Aqui, né? E aí, imediatamente, a senhora já veio se informar e já inscreveu-se na primeira turma? Foi, no primeiro vestibular, que foi feito fora de época, não foi nem pela FUVEST, ou que tinha na época, não lembro. Né? Foi o primeiro vestibular que fizemos, foi num auditório lá na Geografia. E entrei na primeira turma e desde aí minha vida está na ECA, no fundo. Agora, voltando um pouco na questão do DNA, o DNA está muito ligado com a ciência da informação, né? E a gente tem uma certa relação. Isso chegou a influenciar na sua escolha? Não, porque é uma outra informação, né? Não, eu via o DNA pelo lado da bioquímica mesmo, já que eu gostava de química, achava bonito, estava na onda. Mas não influenciou não. Na hora do vamos ver, eu preferi, talvez até, porque biblioteconomia era uma coisa mais considerada adequada para uma mocinha, né? Ah, entendi. Deve ter tido um pouco disso também, né? Havia também Suponho, essa questão né? Tem umas coisas que a gente não sabe direito, ou não lembra direito, né? E como é que foi, então, a sua chegada na USP? Foi tranquila? Não foi. Não foi porque era um outro universo, quer dizer... Eu acho que é o mesmo problema que todo aluno sente hoje quando ele chega no universo que é muito menos estruturado e organizado do que o universo do colegial da época, né? De repente eu tinha um monte de opções e de coisas. E a cultura brasileira que eu quase não conhecia. Então houve essa dificuldade de inserção. Teve uma fase de adaptação que eu senti muito difícil. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre a sua graduação aqui na Escola de Comunicações e Artes no segundo bloco do nosso programa. O Trajetória vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas volta daqui a pouco. Voltamos com o Trajetória, que hoje entrevista a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia da USP. Professora, como é que foi, então, os seus primeiros anos de vivência numa universidade brasileira, né? A senhora se lembra, por exemplo, a gente já vivia a ditadura militar, já havia o movimento de 31 de março, o golpe e tudo mais. Isso já estava se refletindo? Os estudantes já tinham noção do que estava acontecendo politicamente? Bom, os estudantes em geral não posso dizer, mas não, era muito claro, né, que era na universidade que em boa parte a repressão se exercia e que a oposição, de certa forma, se organizava também, né? Inclusive, quer dizer, eu entrei na ECA, na primeira turma foi em 67, logo em seguida, 68, teve tudo que a gente sabe. Aí ficou muito claro o papel, não sei se a gente entendia tudo, mas enfim, acho que não. A senhora chegou a participar desses movimentos, foi para a rua, lógico. conflito da Maria Antônia. Jogava a bolinha de gude para ver os cavalinhos caírem, coitados, mas sim, isso no conflito da Maria Antônia não estive, mas participei daquelas passeatas todas. Aí meu pai ficava muito preocupado, mandava eu sair com passaporte holandês, eu esquecia. Mas, sim, participei disso tudo, e aí a gente, na ECA, criamos o primeiro diretório acadêmico, que também era o lugar onde se organizavam as diferentes iniciativas. Querendo ou não, em 68 ninguém tinha como estar por fora disso tudo, né? E aí o diretório acadêmico aqui da ECA também participou, ajudou a organizar movimentos, passeatas e tudo mais. Quer dizer, não oficialmente enquanto diretório acadêmico, recém-criado, mas era o lugar onde, de certa, pelo menos pelo que eu lembro, onde a gente se organizava para, né, ou se reunia para organizar alguma coisa. E como é que era a vida com os professores? Eu tenho uma ótima lembrança dessa época, tinha alguns professores maravilhosos. Havia perseguição, por exemplo, a direção da ECA naquele momento tinha uma tentativa de acobertar? Como é que era a relação? A direção acobertava. A direção salvou muita gente na época em que eu estava no diretório. Quem era a pessoa? Era o professor Ferri, na época, professor que era Ferri. O diretor. E que, de vez em quando, ele chamava alguém dizendo, olha, estão procurando um colega teu, dá para você chamar? E essa era a senha para a gente avisar que era melhor ele sair correndo porque a polícia estava lá procurando. Ele salvou muita gente. Quer dizer, isso acho que não ficou documentado em canto algum, provavelmente, ele também já faleceu. Mas a gente sentia tudo isso. Quer dizer... E houve, sim, pessoas que acabaram sendo presas e que não voltaram para a universidade nesse momento, né? Houve, sem dúvida.
E a senhora participou das ocupações que houve nos blocos? Enfim? Durante o dia, de noite meu pai não deixava. A senhora voltava para casa? Eu voltava para casa, uma ocupação pela metade. Mas sim, a gente ocupou o tal do bloco B9, né, que até hoje é usado pela ECA, ocupamos, comemos salsicha lá dentro. E o que se fazia durante a ocupação? Né? Palestras. Conversa. Discutia-se a questão política. Discutia a questão política, né? Tinha muito problema de como esconder algumas coisas, porque a repressão era brava naquela época, então... E ainda assim a senhora conseguiu levar os estudos, as leituras? Quer dizer... Naquela época também tá tudo pagado, né? Mas eu não lembro de nada de problemático, uma vez que voltaram às aulas, voltei para a aula, continuei estudando. Dizer, acho que a gente aceitava tudo com uma naturalidade que hoje não me parece natural, mas... E como é que era a relação entre os vários departamentos, os alunos? Porque hoje a gente sabe que as coisas nem sempre andam, a comunicação nem sempre anda muito bem. Mas né? naquela época tinha o tal do ciclo básico, né? Então no início estávamos todos reunidos. Eu acho que isso fazia uma boa diferença. Tem problemas, mas tinha também suas vantagens. Eram 2 anos de ciclo básico? Grosso modo. Começava com algumas disciplinas já específicas, mas durante 2 anos a gente tinha muita disciplina em comum. Que eram mais humanísticas, filosofia, teoria, sociologia, tal. Pois é, né? Que eram muito... E que eram comuns para todos, né? Tivemos cibernética com o São Jorge, teve umas coisas. A senhora se graduou e rapidamente entrou no mercado de trabalho. Como é que foi a sua... Não, eu entrei no mercado de trabalho enquanto estudava como auxiliar de biblioteca. Dentro da universidade? Não, foi um professor um professor nosso que me recomendou. Eu fui auxiliar de biblioteca do Colégio Rio Branco. Ah, do Colégio Rio Branco. Foi uma ótima escola. Que fica em Higienópolis. Em Higienópolis. E ali a senhora então começou a trabalhar verdadeiramente... Dentro do ramo, do digamos. ramo. Né? E ficou quanto tempo lá? 2 anos. Era um estágio enquanto a senhora estava lá? Não, eu era auxiliar de biblioteca, não é estágio, já era um não. Era emprego mesmo... com carteira assinada. Na época eu não dei o menor valor para isso. Mas era trabalho mesmo. E eu assegurava lá o turno noturno, que tinha um curso noturno, aí eu cuidava de tudo. Eu gostava muito daquilo. Né? E a sua opção pela pesquisa acadêmica veio dessa época? Como é que foi a volta? Ela não foi uma opção, foi uma inquietação. Quer dizer, o que eu sabia não era muito. Precisava saber mais, precisava entender melhor, sabe? Aquele não estar contente com o pouco que se sabe. E sempre achar que deve ser possível entender um pouco mais, saber um pouco mais. Chega muito mais uma inquietação. Mas reuniu também, juntou com o fato do momento político brasileiro, que estava ficando muito complicado, e dizer, bom, uma vez formada, eu me formei no final de 70, né? Começo de 70, nem lembro, de imediatamente dizer, é melhor sair um pouco desse país, porque isso aqui está muito pesado. E a senhora foi para onde? Fui para a França. Fazer o que exatamente? Mestrado. Mestrado? Que universidade? Quer dizer, saí. Né? Aí eu cheguei lá, comecei a arrumar as coisas, porque eu tinha um estágio marcado lá. Ah, então. Então a senhora saiu, não havia sido aceita ainda em nenhum programa de pós-graduação? Eu tinha um estágio lá que tinha sido combinado por uma professora minha, que conhecia o pessoal lá, e tinha acertado um estágio de 2, 3 meses. Onde, uma coisa exatamente? Assim, no centro de documentação daquilo que seria o CNPq deles, o CNRS. Né? Então eu fui para o estágio, e aí depois, a partir daí, eu fui achando outras soluções, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica deles, né? O CNRS. Que hoje é coordenado pelo Dominique Vulton, é isso? Pode ser, isso francamente não estou a par. Né? E ali a senhora trabalhou um tempo como bibliotecária? Não, eu era estagiária, bom, no estágio eu fiquei aprendendo um pouco tudo que eles faziam, né? Mas era estágio bem no sentido de turismo, né? Ver um pouco todos os serviços e não fazer nada. Aí logo em seguida, porque eu precisava sobreviver, aí fui arrumando bico lá dentro. De corretor tipográfico. Okay? A senhora dominava bem o francês? Então? Não, mas eu me virava. E aí eu ganhava por acento que eu achasse que estava faltando. Não, chegou a botar mais acento do que deveria? Não, isso também não. Mas foi a melhor escola para aprender a acentuar em francês, porque eu ganhava por acento. Eu imagino que seja um ótimo método para se aprender os acentos em francês. Mas aprendi direitinho a fazer correção e acentuar. E a pesquisa em mestrado começou dali? Foi mais ou menos nessa época que eu consegui me encaixar no mestrado com um assunto que me interessava.
Qual era o tema da sua pesquisa? Foi sempre, no fundo, eu continuo preocupada com as coisas de antigamente, quer dizer, a organização da informação. É sempre isso que me interessa, modalidades diferentes, mas foi nisso que eu trabalhei no mestrado. Onde foi o seu mestrado? É em algo que é paralelo à universidade. Aquilo na época chamava École Pratique d'Haute Étude. E é Escola Prática dos Altos Estudos. De altos estudos, mas é um negócio que é paralelo à universidade, não faz parte da universidade, mas tem um estatuto meio assimilado, não sei bem. Mas, enfim, foi lá que eu fiz o mestrado. E em documentação, então? Em documentação. E dali a senhora já engatou o doutorado? Quer dizer, foi uma coisa natural, uma coisa foi puxando a outra? Foi. Porque no mestrado, na pesquisa, eu descobri um nome que falava umas coisas que eu achava muito interessantes, diferentes, mas não conhecia a pessoa. Eu descobri que a pessoa dava uma conferência no lugar, eu fui lá, né? Quem que era? O que acabou sendo orientador do doutorado, Jean-Claude Gardin. E como é que foi a sua aproximação com ele? Foi tranquilo? Eu gaguejei, eu estava morrendo de medo, né? Se eu queria trabalhar com o senhor, eu disse, imagina comigo. Depois que eu descobri, ele nunca tinha orientado na vida, mas eu não sabia. Quer dizer, ele nunca tinha feito nenhuma orientação? Não, a senhora foi a primeira orientação? Fui a primeira, depois ele me apresentava para todo mundo dizendo, olha, aqui a minha pequena exceção. Mas eu acho que eu só fui para frente porque eu não sabia disso tudo, né? Porque se soubesse, não teria tido coragem. Foi meio na cara de pau. Sim, mas porque eu não sabia, eu achava que ele já devia ter orientado um monte de gente. E como é que era a vida universitária na França nesse período? Havia essa fermentação cultural? Tinha muita coisa, assim, muitos intelectuais circulando. Aquela coisa toda. E hoje nós vamos no seminário do Foucault, não porque o Lacan outro dia. E a senhora chegou a ver, conhecer essas pessoas todas? A gente ia assistir tudo isso, eu não devia entender a metade, mas lógico, faz parte, né? Você vai, olha, acha bonito, acha importante ter ido. Faz parte, foi um momento, né? A senhora trabalhava com livros, bibliotecas, e eu imagino que essas pessoas circulavam também por essas bibliotecas. A senhora lembra de algum episódio de ter encontrado pessoas? Não, eu só lembro do Roland Barthes me explicando direitinho que ele não tinha paciência para ir para a biblioteca, que por isso que ele tinha arrumado lá, inventado o sistema dele de análise, que eu já não lembro como é que ele chamava isso, que era para não precisar ir na biblioteca. Isso eu lembro, ele me explicou direitinho. Quer dizer que a senhora teve uma lição diretamente do Roland Barthes. Mas pelo contrário, né? Para dizer que a senhora era dispensável. Eu tentando dizer, mas biblioteca é importante. Não, eu não gosto. É a análise imanente que ele... Não, eu não lembro o nome que ele dava. Mas, enfim, ele explicou direitinho que não tem a menor paciência para a biblioteca. E a senhora morava onde lá em Paris? No início, num quartinho, no 7º andar, sem elevador, aquelas coisas de aluno, né, de estudante. Aí depois foi melhorando um pouco a situação, um apartamentinho, mas sempre dentro de Paris mesmo. E foi ali que a senhora começou a trabalhar com o audiovisual, com a biblioteconomia relacionada? Foi o emprego que apareceu, né? Também não foi bem uma opção, mas chegou uma hora que estavam procurando alguém para organizar um curso de documentação audiovisual. Onde isso? Dependia da televisão francesa, estatal, né? Que tinha todo o Instituto de Ensino e Pesquisa, o Instituto Nacional de Audiovisual, que é o subordinado à televisão estatal francesa. E é lá que estava precisando de alguém que coordenasse o curso. Né? E foi aí que eu descobri a documentação audiovisual, esses ambientes espetaculares de televisão, né? Esse ritmo todo. No momento em que as mídias eletrônicas estavam começando mas a explodir. ainda não muito, hein? O pessoal filmava em 16 mesmo, viu? Né? Isso foi o quê? 73, 74... Não, o Betamax era o máximo, viu? É mesmo? Quer dizer que era chiquíssimo. Então tá bem. Bom, a gente vai falar um pouco de como foi a evolução desse universo da biblioteconomia, da documentação, porque muita coisa aconteceu depois disso, né? O Trajetória vai fazer um intervalo rápido, mas volta daqui a pouco. Você assiste ao Trajetória hoje com a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA USP. Professora, a senhora esteve lá na França em contato com o início das pesquisas audiovisuais, né? Isso foi importante depois na sua carreira, na sua volta ao Brasil? Que peso teve isso depois na continuidade das suas pesquisas, na sua carreira? Não, eu acho que foi muito importante.
Por um lado, porque eu descobri uma paixão, né? Documentação audiovisual é lindo, é diferente de texto, a imagem funciona de outro jeito, quer dizer, isso tudo. Mas qual a diferença fundamental entre catalogar livros, documentos e audiovisuais? Na minha opinião, a diferença está no seguinte, que no caso do audiovisual o uso é diferente, né? Então, a partir daí que eu tento, de certa forma, formular algumas políticas que dizem que o tratamento tem que ser diferente. O uso no sentido da consulta? Da consulta, depois da reutilização da imagem, funciona diferente do que texto. Imagem funciona diferente que texto, né? Então, é a partir daí que eu acho que eles merecem, digamos, toda a documentação audiovisual merece uma atenção e um respeito maior do que normalmente se dá a eles. Hoje a senhora acredita que ainda se dá muita ênfase, muito foco na documentação do material Textual, escrito? né? A cultura é essa, né? O resto é meio que, bom, é para ilustrar, mas eu acho que é muito mais do que isso. Tem ainda a ideia de que é um pouco descartável, ilustrativo? É isso, né? Menos sério, a não ser em alguns focos onde realmente a documentação audiovisual é o principal, né? E como é que foi o seu retorno ao Brasil? A senhora estava bem lá na Eu França. estava ótima. E por que voltar ao Brasil? Ah, não sei. Uma boa pergunta. De vez em quando eu acho que eu sou muito burra. A senhora se arrepende de ter voltado? Não, no fim não me arrependo não, mas também não adianta me arrepender, né? Porque agora eu voltei, agora é tarde, né? Que idade a senhora tinha quando teve essa... Quando eu resolvi voltar, eu devia estar com o quê? Uns 33, 34, por aí. Datas não é comigo. Mas, não, eu me dei conta que eu estava tão bem na França que mais um pouco eu perdi as raízes, que eu não estava mais em lugar nenhum, eu estava em todo lugar. A senhora já estava casada? Não. Mas eu estava muito bem lá. E foi isso que, de certa forma, fez com que eu dissesse, mas peraí, esse não é meu país. Eu sempre serei uma estrangeira aqui e as minhas raízes brasileiras, que eu não cheguei a conhecer, se eu continuar aqui, nunca vou conhecer. Foi alguma coisa por aí, além do que o mercado de trabalho lá estava ficando difícil também, naquele momento, competitivo. Embora eu sempre tenha me virado muito bem lá. Mas foi realmente um momento aquele momento que a gente diz, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? É o divisor de águas, né? Ou divisor, vamos ou ficamos. E aí eu decidi que eu precisava voltar. Não, E não aí? me arrependo não. Eu voltei. Voltou a São Paulo. Não, aí eu voltei para São Paulo para participar de um congresso em Salvador, com meu currículo debaixo do braço, para ver quem queria, né? Aí a UNB quis que eu fosse para lá, mas toda a documentação nunca chegou, então eu não soube que eles queriam que eu fosse para lá. No Rio queriam que eu fosse também, mas não tinha vaga Então a naquela senhora hora. era conhecida, porque muita gente Mas não entrou em tinha contato. doutor naquela época. Ah, entendi. Quer dizer, eu aparecia simplesmente com o título de doutor e pronto, todo mundo queria. Doutor na França e Sem pronto. me conhecer, mas precisavam de doutores, tá? A pós-graduação estava começando aqui, né? Então o leque de possibilidades era muito grande. Era grande, era grande. E a senhora Verdade. optou por ficar em São Paulo. No fim, o que deu certo foi São Paulo. Mas não foi uma preferência explícita, Não, as não coisas foi. foram No fim, acontecendo. foi acontecendo e quando fui ver A senhora teve um convite da o escola? único convite sério, factível que eu tive naquele momento. Oficial mesmo. Oficial foi o da ECA. Quem a Eu voltei convidou? para casa. Foi o professor Luiz Milanese que ficou sabendo disso tudo, me ligou em Paris, eu devo isso a ele, né, dizendo, bom, se quiser a vaga é tua, mas você tem que vir até tal data em maio. Aí eu vim. Então o Milanese a encontrou lá em Paris. Mas a gente estava sempre em contato. Ah, entendi. Antes, Ele havia sido seu colega? Não, ele foi meu bicho. Né? Ele entrou um ano depois. Mas, de fato, a gente se conhecia, porque era tudo curso Mas de de qualquer forma ele já biblioteconomia. estava dentro da E a universidade. gente se correspondia. E por isso mesmo ele sabia que eu estava por lá e que eu pensava em voltar mais ou menos. Quer dizer, esse contato sempre existiu. Então a senhora voltou em 81, é isso? Quer dizer, foi em 81 que a senhora Que eu voltei. criou em maio laços de 81, com a universidade aqui. foi. E como é que foi? Já na graduação, a senhora já começou a dar disciplinas? Como é que foi a Foi adaptação? imediato. Aliás, eu fui professora voluntária antes. Antes de sair, o professor Ferri me designou professora voluntária achando que isso poderia ajudar alguma coisa. Uma espécie Nunca de usei. conferencista sem professora? Eu nunca usei isso, né? Mas enfim, meu contrato oficialmente tem um processo aqui que começa antes por causa disso.
Mas aí o que eu imediatamente comecei a dar aula na graduação, na pós-graduação, não tinha muito critério na época, viu? Eu chegava e ia começando, né? Então a senhora já começou dando graduação e pós-graduação, já Pós-graduação e orientou. orientando logo de cara um doutorado, quer dizer, hoje eu acho que foi uma temeridade absurda, mas era assim na época. Hoje tem um monte de regras e coisas, né? As coisas são mais Hoje a coisa gradativas. está mais organizada. É. E aí a sua área de especificidade dentro da pós-graduação continuou sendo o audiovisual? Não, aí é mais, quer dizer, audiovisual está presente, mas é a organização da informação, é estatuto epistemológico da ciência da informação, aí as conversas já são de... E como é que eram as bibliotecas da abstratas. USP nesse momento? Estavam bem organizadas? Sim, sim, as bibliotecas da USP, lógico, problemas tem em todo lugar, mas sempre foram um padrão, né? Sempre foram boas, sempre deram muito suporte para o ensino, quer dizer, lógico, sempre tem problemas, sempre dá para melhorar, né? Não estou dizendo que não, mas eu não considero que tinha grandes problemas, não. Mas, de qualquer forma, a sua docência foi mais em disciplinas teóricas, orientação, ciência da informação. Sim, na pós-graduação a gente vai mais para esse lado no doutorado e nas disciplinas, né? Os mestrados que eu orientei, vários são mais aplicados mesmo, né? E a senhora começou uma carreira administrativa também, né? Pois é, que eu nunca quis, né? E sempre me encontro nela, não entendo isso. Quer dizer que as coisas foram caindo no seu colo, né? A senhora não teve... Pois é, elas vão caindo, mas de vez em quando eu acho também que eu devo atrair um pouco, né? Claro, Porque claro. elas podem... Essa direção que eu tenho hoje do Arquivo Geral, quer dizer, quem é que me obrigava a chegar lá? A gente vai falar A ter 2 serviços e um salário. A gente vai falar do Arquivo Geral daqui a isso pouquinho. vai Vamos depois. terminar a nossa discussão sobre a chefia do departamento, né? A senhora reformulou o currículo, né? A senhora trouxe uma experiência lá da França e ajudou a transformar um pouco o curso de biblioteconomia, né? E como é que a senhora hoje, retrospectivamente, vê a sua contribuição? Eu acho que enquanto eu estava realmente inativa dentro do departamento, que não é o caso agora, eu trouxe uma visão de documentação audiovisual que não existia, trouxe uma visão e até uma terminologia da análise documentária que também não existia, que foi o mestrado e o doutorado nessa área, e tentei, de fato, contribuir da melhor forma que eu pude. Né? Hoje o tempo é outro, os momentos são outros, os problemas são outros também. Eu participo bem menos hoje da vida do departamento, porque não dá para fazer tudo. E a senhora, então, hoje, a sua principal atividade é no Arquivo Geral. Vamos falar um pouquinho do Arquivo Geral. Como é que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu porque desde 86 existe um curso de especialização em organização de arquivos que começou na ECA e depois ele foi transferido para o Instituto de Estudos Brasileiros. E eu faço parte desse curso desde o início, né? Coordenei várias vezes, etc. E aí a gente dizia, nós temos um curso de especialização muito bom aqui, que é reconhecido nacionalmente, e os arquivos na universidade ainda não têm tudo aquilo que precisa de regras, né? E aí várias vezes falamos na reitoria que a gente tinha uma proposta, quer dizer, nós, professores da coordenação do curso. E levou um bom tempo, até sem querer, em algum momento, a reitoria dizer, sem querer não, mas em algum momento dizer, bom, essa proposta eu acho que é importante. E a partir daí foi... O que é esse Arquivo Geral? Ele vai organizar e reunir a documentação histórica produzida pela universidade, é isso? O Arquivo Geral, ele está sendo implantado ainda, já foi construído a metade, e está sendo implantado para manter, digamos, os documentos que são de longa permanência, que tem que ficar para sempre, a memória da USP. Né? São aqueles que têm relevância histórica. Histórica. Por exemplo, que tipo de documentos? Atos da reitoria? A ata do Conselho Universitário, por exemplo, né, que deveria estar à disposição para consulta, estão muito bem preservados, mas estão guardados dentro da Secretaria-Geral. Dos alunos. Histórico escolar de aluno, não, mas aí é por obrigação, porque se eles quiserem pedir uma segunda via, tem que ser possível, né? Tem que ter acesso a Tem que ter acesso e tantos outros documentos que mostram a história da USP, né? E também uma preocupação com a transparência, eu imagino. Lógico, também, né? É tudo isso. Agora, quando a gente organizar isso, vai aparecer alguma novidade? Tem períodos da USP que ainda não foram completamente esclarecidos? Certamente. Quer dizer, tem muita coisa. A USP é muito grande, né? E não tem um lugar que oficialmente está cuidando da memória da USP. Quer dizer, tem muita gente preocupada e muito documento, espaço para tudo quanto é canto, mas se conseguir
sistematizar melhor tudo isso, eu tenho certeza que vai aparecer novidade. Importante. E está havendo uma preocupação em digitalizar para abrir futuramente a pesquisa, por exemplo, pela internet? Lógico. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de direitos, né? Porque sempre se trata de pessoas, no fundo, ou da vida da instituição. Não, esses projetos todos existem, mas tem que ir aos pouquinhos, né? A gente consegue prever quando esse arquivo vai estar aberto, funcionante? No momento eu não consigo prever isso. Depende também de recursos humanos, quer dizer, tem uma série de coisas que ainda não estão exatamente do jeito como eu gostaria, né? E vai ter uma área de material visual também lá. Lógico. Que é a sua especialização. Que ninguém lembra, né? Mas que tem um monte de fotos e de filmes de história da USP que ninguém lembra, enquanto documentos que provam, né, ou que mostram a memória da USP, ninguém lembra, mas tem um monte, né? E quando a gente achar um monte de fotos bonitas, antigas da USP, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Estou entendendo. Né? Bom, a gente vai voltar a falar daqui a pouco um pouco mais do seu futuro, das coisas que ainda a senhora pretende fazer, mas por enquanto o Trajetória vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Trajetória está de volta, hoje entrevistando a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da USP. Professora, a senhora teve um papel destacado, importante, na CAPES, que naquele momento, imagina na década de 80, 90, procurava coordenar a divisão das ciências, da pesquisa no Brasil, né? Qual foi o desafio que a senhora enfrentou? Não, no caso, o desafio foi dar um espaço para criar um espaço para a ciência da informação, que é uma área dentro de uma área maior, onde a comunicação reina, né? Tem muito mais programas de comunicação, e eu acho que o que eu consegui fazer, no caso, com toda humildade, foi garantir um espaço institucional para a ciência da informação. Então, na grade da divisão das ciências, a gente tem o grande campo, a área da comunicação, aí a gente tem ciências da informação, que é uma subdivisão, e dentro das ciências da informação, biblioteconomia, mais ou menos assim? Não, não é bem assim, não. Você tem, na CAPES, você tem uma área que é chamada Ciências Sociais Aplicadas 1. 2 não existe. E aí você tem comunicação, majoritário, tem ciência de informação, tão minoritário que de vez em quando era esquecido, tem a museologia ainda, que é tão mais minoritária ainda, né? Mas, então não se trata bem das áreas do conhecimento como é o do CNPq. Mas são grupos, comitês de avaliação, né? E é nesse que a ciência da informação estava presente, mas não era sempre lembrada como eu acho que deveria. E a senhora foi coordenadora lá eu coordenava essa área na condição de adjunta, de representante, terminologia deles lá, mas enfim... Isso é importante para garantir bolsas de pesquisa? Para garantir principalmente o crescimento da área na pós-graduação, porque a CAPES só cuida de pós-graduação, né? Então, eu acho que aí sim... devo ter dado para ajudar um pouquinho. Né? Vamos falar um pouco, então, da sua vida familiar. Como foi equilibrar, né, uma vida acadêmica voltada para um desafio que é o crescimento, a afirmação de uma área nova no país, que é a ciência da informação, e, ao mesmo tempo, cuidando de uma família em São Paulo. A senhora tem quantos filhos? Não, tenho uma filha, que felizmente tem bastante autonomia, mas não, é muito difícil conciliar tudo. Trabalhar o dia todo e ainda tentar botar ordem na casa de noite e cuidar de criança, não é nada fácil, né? Esse é um desafio que... É um desafio que de vez em quando eu acho que a mulher, quando ela brigou para entrar no mercado de trabalho, ela... Não sei se ela fez um negócio tão bom assim, mas... A sua filha tem que idade hoje, professor? Ela está com 23 anos, terminando o mestrado em matemática pura. Ela faz onde mesmo? Aqui, na USP. Então ela é aluna aqui do mestrado, programa de mestrado na matemática. E a opção dela pela matemática teve alguma influência? Só se for negar, só se for pela oposição, porque eu não consigo nem entender o que ela escreve. Bom, vamos ver o que ela acha disso então, né? Vamos assistir o que a sua filha tem a dizer da convivência com a senhora e da opção que ela fez de seguir a carreira acadêmica. Isso aí, só vendo, viu? Eu acho que minha mãe me influenciou de formas que talvez nem ela perceba.
Ela sempre me trouxe aqui na USP para passear, às vezes ela tinha que dar aula, não tinha com quem me deixar, então eu vinha assistir a aula, eu ficava desenhando enquanto ela dava aula, eu vinha passear aqui. Sempre foi um ambiente muito agradável e de alguma forma isso me influenciou no fim perseguir uma carreira acadêmica. Eu também não queria ser professora, ela disse que quando ela era menor ela também não queria ser professora e acabou sendo, mas é uma profissão tão agradável, ela gosta tanto do que ela faz, tem uma paixão tão grande que você vê isso e pensa, nossa, eu gostaria de ser assim também. Bom, quando a minha mãe tem um pouco de tempo livre, ela trabalha muito, bastante, mas ela faz outras coisas também, ela ouve música enquanto ela trabalha, ela adora os bichos, os gatos em particular ela adora. Ela também está começando a apreciar um pouco mais coisas que eu mostro para ela, como seriados ou ir ao cinema, ela também se diverte um pouquinho, ela lê muito, a nossa casa é empilhada de livros, tem até na cozinha. E é muito gostoso, na verdade, ver que ela trabalha tanto, porque apesar dela se cansar, você vê que ela está muito satisfeita com o que ela faz. Isso é muito inspirador. Bom, professora, parece que direto ou indiretamente a sua influência foi grande Pelo visto. Espero que pagou bem, né? Eu tenho certeza que sim. Acaba sendo, né? Por mais que a gente, inclusive nos erros, a gente influencia, não tem jeito, né? E uma casa sempre repleta de livros, até na cozinha, mas isso é um mas bom aí exemplo para uma biblioteca. Não, mas é livro de receita, isso ela não contou. Ah, entendi. Aí tem muitos. E como é que é a Joana na família, nos hobbies, nas coisas que faz fora da vida acadêmica? A senhora tem alguma atividade que a senhora faz para desestressar, para esquecer um pouco o universo acadêmico? Deveria ter bem mais, né? Mas não, hoje em dia não sobra muito tempo não, mas eu gosto muito de trabalhos manuais, faço renda de biurro, uma coisa que também já sumiu. Mas é uma coisa que a senhora aprendeu depois? Aprendi quando eu estava desempregada na França, que eu decidi que meio período eu aprendia renda de biurro e meio período eu procurava emprego. Foi um momento, né? Mas eu gosto desses trabalhos manuais todos, costurar, crochê, tricô, tive uma educação bem clássica nesse sentido. Gosto de cozinhar, mas não tem muito tempo, além de leitura, cinema, música, né? Bom, é bastante coisa. E gosto por animais também, a senhora gosta de animais? Sim, principalmente. Nós temos 3 cachorros e um gato. Uma gata louca. Por que louca? Ela é vesga e louca, não sei. Falta um parafuso nela. Mas é ela a não tem alegria um da comportamento casa. muito... Não, mas é ela que adequado. domina a casa toda, ela que manda. Né? A gente gosta muito de bicho, realmente. E eu acho que faz muito bem. Que não dá para controlar eles. E para o futuro, professora, a senhora tem ainda projetos de pesquisa que a senhora quer desenvolver? Tenho muita coisa. Eu tenho um grande sonho de escrever uma vez um manual, aí na pesquisa, um manual de documentação audiovisual, que falta. E eu gostaria de fazer um que seja para que outros fizessem outros. O que seria esse manual exatamente? Bem receitinha, quer dizer, todo curso que eu dou é escrito, né? Com exemplos, com mais coisa. Mas eu vou ter que me aposentar para dar tempo de fazer isso. A gente vê, vamos falar um pouco desse universo do audiovisual, que ele se transforma rapidamente, né? As novas tecnologias chegam a uma velocidade muito grande, né? Como é que essa deve dar muita ansiedade ao pesquisador, principalmente para quem está na prática da profissão, né? Estar sempre atualizado. Como é que é lidar com as novas tecnologias? Que desafios elas estão colocando? Por exemplo? Olha, com a parte do suporte das tecnologias, eu francamente não me envolvo, justamente porque eu não tenho nem tempo de acompanhar, porque é tão rápido, né? E a solução que eu tenho é a seguinte, quer dizer, o que me importa é continuar cuidando bem, organizando bem conteúdos. E aí esteja na tecnologia que estiver, o problema intelectual é o mesmo. Agora, quando a gente vê pelo lado da conservação da memória audiovisual, aí é óbvio que todas essas tecnologias representam complicadores muito grandes. Né? Por quê? Elas não Porque é vêm cada para vez facilitar? mais difícil manter o acesso aos documentos. Dá para guardar o filme, e daí? E daqui a 15 anos dá para ver? Porque a base tecnológica se transforma. Vai alterando muito rápido, né? E ninguém tem dinheiro para acompanhar tudo isso, para migrar tudo o tempo todo de um suporte, de uma tecnologia para a próxima. Quer dizer, a ideia um pouco ingênua de que basta digitalizar para garantir o acesso não está completamente correta. Garantir o acesso no imediato, perfeito. O problema é a manutenção. Mas é isso depois. que resolve? E daqui a 15 anos? E daqui a 20? E daqui a 30? Ninguém garante nada, quer dizer... Agora, o que estava no bom e velho filme 16mm, com um pouco de sorte a gente ainda vê. E esses filmes 16mm estão sendo bem preservados? Ou uma vez que estão digitalizados, um pouco se esquece? Olha, isso eu não sei. Eu espero que eles continuem sendo bem preservados, mas...
É uma esperança. Ora, É que tudo isso custa muito, né? A gente até um pouco na ficção científica ouve falar do perigo de transformar a nossa cultura em digital, porque num determinado momento pode haver um pulso eletromagnético que possa zerar todos os arquivos, os computadores. Isso se discute na biblioteconomia? Se fala sobre isso? É uma... Não, eu não discuto, assim. Os outros já não sei. Mas, essa ficção científica, de imediato, eu acho que o grande problema é esse, é conviver com todas essas tecnologias, acompanhar um pouco esse processo e pensar a conservação disso, a manutenção de acesso a esses documentos. Porque realmente só digitalizar não resolve nada. Agora, parece que é uma questão muito grande também em relação aos direitos autorais, né? Esse é um problema moderno, né? E como é que fica no audiovisual, na digitalização, você, por exemplo, uma fotografia que estava lá confinada no arquivo, de repente ela é digitalizada e pode ser depois... E aí no Photoshop faz não sei o quê, e aí quem é o autor... Eu tenho a impressão que esses são os grandes problemas a serem discutidos. Quer dizer, o que é a autoria hoje? Né? Ou tem coautoria? Eu acho que são desafios que se colocam. E esses desafios estão sendo tomados pelos jovens pesquisadores? Essas questões estão se colocando? Quer dizer, a pesquisa em biblioteconomia está acompanhando? Tá se preocupando com esse tipo de coisa, tem muita pesquisa sendo feita. A questão é tão complicada que ninguém resolve de um dia para o outro, né? Mas de autoria, autenticidade dos documentos digitais, como é que eu garanto que ele é igual àquilo que deveria ser quando ele migrou para tudo quanto é canto e passou por tudo quanto é lugar? Quer dizer, são as questões candentes que hoje dão margem para projetos de mestrado, doutorado. O pessoal está se preocupando muito com isso. Entendi. Bom, professora, vamos então partir para o final da nossa entrevista com o nosso bate-bola, que são perguntas a queima-roupa. A gente faz rapidamente e a senhora responde também rapidamente. Vamos lá? Qual foi o melhor momento da sua vida? Não sei. A pessoa que mais... Nascimento da minha filha. Isso é um bom momento. Foi ótimo. A pessoa que mais lhe fez bem? Não sei. Alguém atrapalhou? Foi uma pedra no sapato? Não, esses a gente esquece. Francamente, a gente esquece. Bom nem lembrar. É. A senhora se arrepende de ter feito alguma coisa na USP? Ah, sempre, porque a gente erra muito, né? E aí a gente se arrepende. Alguma coisa em particular? Ter me envolvido em tanta coisa e não consigo fazer direito algumas. E de não ter feito, tem alguma coisa que a senhora gostaria de ter feito? Eu queria ter feito a graduação em arquivologia na ECA. Em arquivologia? Ter implantado e não consegui. Implantar esse novo curso? Implantar um curso novo e acho que foi o momento errado, não deu certo. Em que lugar da USP a senhora não põe os pés? Nenhum. Todos. Eu vou em todos, não tem problema. O que a senhora não conhece e ainda quer conhecer da USP? Olha, desde que eu estou nessa história do arquivo, mas tem tanta coisa nessa USP que a gente não conhece, tem uma variedade. Eles criam coelhos em Pirassununga, nunca vi, preciso conhecer. Os coelhos de Pirassununga. Pois é. Alguma coisa maravilhou a senhora quando a senhora conheceu? É essa liberdade de pensar, né? A USP é isso, essa liberdade de transitar entre áreas, de pensar, de ver gente que pensa diferente e mesmo assim poder conviver com eles. Isso é lindo. Qual a profissão que a senhora poderia ter tido se a senhora não tivesse optado pela biblioteconomia? Eu sempre digo que aí eu faria pedagogia hoje em dia. Não vou fazer, mas é lindo também, né? Uhum. E o que a senhora ainda espera fazer na sua vida, em geral? Ainda tem muita coisa para fazer ainda. Preciso escrever muito texto. Algum livro? Um livro, ir para frente na pesquisa. Está longe a aposentadoria? Não está longe, mas no formal, né? Vou continuar trabalhando. Aí que eu vou ter calma para poder trabalhar, né? Depois de aposentada é que as coisas recomeçam, né? Acho que é aí que vai dar tempo. Tá bem então, professora. Olha, foi um grande prazer recebê-la aqui no Trajetória, tá? Bom, e a gente fica por aqui. Se você tiver sugestões, mande para trajetória@usp.br. Para conhecer a programação completa da TV USP, acesse o nosso site, que é o www.usp.br/tv.
Obrigado pela sua audiência e até o próximo Trajetória.